Olá! Na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler sobre fatos reais. É o livro Ao Vivo da Ucrânia, os bastidores cruéis da guerra vistos por um jornalista brasileiro, da autoria de João Alencar, editora Matrix. Esse jornalista, ele foi testemunha não só da guerra, que está acontecendo ainda, como de momentos-chave do conflito, desde o início da Revolução de Maidan, em 2013, a anexação da Crimeia, em 2014, e a invasão russa, em 2022. Além de todos os relatos daquilo que ele presenciou, do que as pessoas contaram para ele, das dificuldades pelas quais passou para realizar o seu trabalho, há no início do livro uma parte muito interessante, que é a reconstituição da história, da relação da Ucrânia com a União Soviética, trazendo o início dos conflitos para um tempo bem anterior a 2022. E já no início do livro, ele vai nos contar que ele chega em Kiev, e que é domingo, 3 de abril de 2022, e que ele fica sabendo de que perto do local, em Matzin, um vilarejo a 50 quilômetros da capital, houve uma execução, e então ele se dirige para lá. E nós lemos o seguinte, deixe-me achar aqui. Nós lemos o seguinte: Olga Sukenko, de 50 anos, era a prefeita da cidade. Seu marido, conselheiro municipal. Tinham 2 filhos. O mais novo, de 25 anos, morava com os pais. Os 3 corpos estavam ali: mãe, pai e filho, executados com um tiro na cabeça havia pelo menos 2 dias. Uma pessoa da comunidade diz o seguinte: olhem isso, a prefeita e todos eles foram torturados, tiveram os dedos quebrados, as unhas arrancadas. É um crime selvagem. Por quê? Por quê? Nós não fizemos nada. E ele escuta, então, uma frase que um morador de 60 anos repetia enfaticamente: filmem, filmem, filmem. É preciso mostrar isso para o mundo. Na continuidade, ele vai então nos falar sobre a Revolução de Maidan, que vai de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. Ele diz que os protestos começaram em 21 de novembro, na Praça da Independência, e se deveram a um protesto contra a decisão do então presidente Viktor Yanukovych de não assinar o acordo de associação com a União Europeia, a uma semana antes de assinar esse acordo, que já estava praticamente decidido, ele vai para a TV e declara que não irá assinar. E, segundo o que ele relata aqui, é que nessa decisão de não assinar existe um dedinho do Putin. Depois ele vai falar de fraudes nas eleições e vai falar mais adiante na Revolução Laranja, que foram 13 dias e 13 noites de protestos, contra essa fraude nas eleições. E
vai nos mostrar qual era o desejo de Kiev. Ele diz o seguinte: que ali em 2014, nessa revolução de Maidan, lá pelas tantas, eles exigiram a renúncia do então presidente. E diz assim: o fato é que 24 horas depois o presidente sumiu, desapareceu, fugiu. No sábado pela manhã, ninguém sabia do paradeiro de Viktor Yanukovych. A única certeza é que ele não estava mais no Palácio Presidencial em Kiev. O que se viu, então, foi uma sequência acelerada de mudanças políticas. O presidente do parlamento, próximo de Yanukovych, entrega o cargo. O parlamento vota pela liberação imediata da opositora Yulia Tymoshenko, presa desde 2011. Convoca novas eleições para o mês de maio e, por fim, aprova oficialmente o impeachment de Viktor Yanukovych. O novo presidente do parlamento, Oleksandr Turkmenov, torna-se o presidente interino do país. A vitória dos manifestantes da Euromaidan, como ficaram conhecidos, provoca reações duras de Moscou. Para Vladimir Putin, os ucranianos foram manipulados pelo Ocidente a virar as costas para a Rússia. E ele vai além. Chama de golpe de Estado fascista, orquestrado pela extrema-direita do país. A Revolução Maidan deixou claro, no entanto, o desejo de Kiev de se distanciar do poder político de Moscou, um divórcio que não seria aceito pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin, até hoje. Depois ele passa a falar de outro ponto nevrálgico, que é a anexação da Crimeia, e traz uma parte muito interessante, cujo título é A História segundo Vladimir Putin. Diz assim, aspas, na Crimeia, tudo evoca a nossa história, no coração e na mente das pessoas. A Crimeia sempre foi uma parte inseparável da Rússia. Declarou o chefe do Kremlin no dia 18 de março de 2014, durante a cerimônia em que assinava oficialmente a anexação da península ao país. Apesar disso que ele diz, o termo sempre do seu discurso é bastante relativo, simplista, redutor. A realidade é mais complexa. Passo a ler o que diz o livro. Desde quando, por exemplo, Moscou tem o controle político da região? E, etnicamente, desde quando a população de origem russa é majoritária? Mesmo para essas duas perguntas, as respostas não são equivalentes. Trata-se de séculos distintos e alguns episódios trágicos. Desde a antiguidade, vários povos habitaram o litoral e as terras semiáridas da Crimeia. Entre eles, cimeiros, citas, sármatas, gregos, persas, romanos, bizantinos, genoveses, otomanos. A lista é longa. Foi em 1783, contudo, que o Império Russo conquistou a região, até então controlada pelo Khanato da Crimeia, um estado tártaro aliado do Império Otomano. Os tártaros são um povo de origem turca e de religião muçulmana. Eles viviam na península desde 1441. A tomada da região pelos russos provocou, assim, a primeira onda de deportação de uma parte da população que buscou exílio no Império Otomano.
Já os russos que passaram a povoar a região conquistada só seriam maioria no final da Segunda Guerra Mundial, quase 160 anos depois. Foi quando, em 1944, a então minoria muçulmana, 20% da população, é acusada de colaborar com o regime nazista. Apesar de muitos homens de origem tártara terem lutado com o Exército Vermelho, Stalin impõe o que chamou de punição coletiva. Todos os cidadãos tártaros deveriam ser expulsos de suas casas e deportados para a Ásia Central, sobretudo para a República Soviética do Uzbequistão, homens, mulheres e crianças. Em 3 dias, mais de 180 mil pessoas foram amontoadas em vagões de gado. Estima-se que a metade tenha morrido no trajeto. Os vestígios dessas populações nativas foram apagadas pelo poder stalinista, que substituiu os topônimos tártaros por nomes russos, destruiu vários edifícios e reescreveu a história da península, minimizando o papel dos povos deportados. A Crimeia se tornou mais russa, à custa da eliminação de sua diversidade milenar. Se em 1939 os russos representavam pouco menos da metade da população da Crimeia, nos anos 1950 tornaram-se maioria absoluta com cerca de 70%. Ironia do destino, na época em que etnicamente os russos são majoritários, a península da Crimeia passa politicamente ao controle ucraniano. Claro que em 1954, quando Nikita Khrushchev, que é difícil ler esses nomes, Khrushchev, o sucessor de Stalin, decide por decreto entregar o departamento da Crimeia para a República Socialista Soviética da Ucrânia, a mudança é puramente administrativa. Ninguém ousaria imaginar o fim do bloco soviético. E tendo em vista a proximidade geográfica da Ucrânia, o objetivo era favorecer o desenvolvimento econômico e das infraestruturas da região. O ano de 1954, aliás, não foi por acaso. A data marcava os 300 anos da Aliança de 1654, quando os cossacos ucranianos assinaram um pacto militar com o czar Alexei Romanov. Foi o tal Tratado de Pereslavia, em que os ucranianos desejavam apenas uma ajuda militar, enquanto o czar russo considerou como uma subordinação dos vizinhos. Para o líder comunista Nikita Khrushchev, o ato político era uma forma de celebrar o tricentenário da, entre aspas, união dos dois países, Ucrânia e Rússia. Mais uma vez, era a história segundo Moscou. Mais adiante, ele vai falar sobre algo muito interessante, que é a história toda desde os primeiros ocupantes do local. E aí, então, ele vai começando a falar sobre o que vemos hoje, o início da invasão, as cidades invadidas, o modo como os russos atuavam, os relatos das pessoas sobre o que elas estavam vivendo. E isso vai até o dia em que ele é retirado de lá e não faz mais a cobertura da guerra. De lá para cá, ela continuou com cada vez mais ações horríveis, matando milhares de pessoas de ambos os lados, em sua grande maioria inocentes.
Não falo apenas dos civis, mas dos próprios soldados que estão ali porque para ali foram enviados pelos detentores do poder e morrem por uma causa que nem se sabe ao certo qual seja e se valeu a pena morrer por ela. É um livro bastante difícil de ler, porque as coisas que são narradas aqui são muito tristes, muito deprimentes, muito cruéis, mas assim como o senhor de 60 anos disse sobre a execução da prefeita e sua família, filmem, 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 o mundo precisa saber, eu ousaria dizer, leiam, 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 porque o que nós ouvimos e lemos nos meios de comunicação nunca será suficiente para refletirmos sobre essa atrocidade, sobre essa dor da humanidade. Então, aqui, a sugestão ao vivo da Ucrânia, os bastidores cruéis da guerra vistos por um jornalista brasileiro, da autoria de João Alencar, editora Matrix.